Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Como vocês estão passando nesse período? Estamos distante aqui da nossa escola física, mas a gente está juntinho na online. Eu sou a professora Isaurina Sena, professora de língua portuguesa, e hoje nós iremos fazer a revisão dos capítulos 3 e 4, que serão avaliados no período de provas. Ok, meninos? Vamos ficar atentos para entendermos tudo direitinho. Vamos lá. Nós vamos começar falando de onomatopeia. Onomatopeia funciona para quê? Para que durante a escrita do texto você possa reproduzir os sons e ruídos que o personagem ou o objeto faça. A Pro colocou aqui uma tirinha da Mafalda, que nós estamos acostumados a fazer avaliação, e aqui nós temos o rádio ligado e o som como se fosse representando o som. Aí, eu coloquei aqui mais alguns exemplos para ficar mais claro. Quando a gente está escrevendo um texto, por exemplo, história em quadrinhos, que se utiliza muito, tirinha, charge, para reproduzir o que está acontecendo, eu vou usar expressões, e tem alguns exemplos aqui. Por exemplo, o bang, todo mundo sabe, bang, bang é tiro. Aí nós temos aqui do soco, quando tem toque, toque, que é o que mais se usa, né? É comum, da porta. Enfim, eu tenho aqui vupt, eu tenho aqui o barulho da campainha, que é o din-dom, tenho aqui o pingo de chuva. Ou seja, no seu texto escrito, você vai utilizar expressões como essas curtas para que o texto tenha mais entendimento. Agora a Pro vai explicar a diferença. Lembra que eu pedi que vocês fizessem um quadro comparativo entre onomatopeia e interjeição? Vamos lá. A interjeição é diferente da onomatopeia, porque a onomatopeia vai reproduzir o som de um objeto ou de uma ação. E as interjeições não. Elas vão expressar sentimentos dos personagens, a sensação, a dor, a alegria. A gente está vendo aqui na tirinha do Cebolinha. Cebolinha derrubou, quebrou o vaso, a mãe fez. Quer dizer, esse barulho quer dizer o que ela sentiu no momento. Pode ir. Aqui, ó, são expressões que nós usamos também para expressar a dor, para expressar o susto, diferente da onomatopeia. A onomatopeia vai representar o som do objeto. E interjeição vai representar o sentimento da pessoa, ok? Então vamos lá ao nosso segundo assunto, que será cobrado, que é pronomes. Vamos lá? A Pro colocou aqui alguns nomes, algumas palavras que são pronomes. Agora vai entender por que são pronomes. A gente vai ver para que serve o pronome e ver também como utilizá-los da melhor forma. Então vamos lá. O grupo nominal nós já estudamos, são sintagmas nominais. Quais são? São as palavras que acompanham os substantivos. Essas palavras, elas podem ser modificadas, modificadores, que nós vimos também nessa unidade. O adjetivo, por exemplo, funciona como modificador, e os pronomes funcionam como ou determinante ou sujeito. Aqui, para iniciar, a Pro adora a tirinha, né? Todo teste nosso tem que ter um desenhozinho. Então, a Pro colocou aqui, nessa tirinha interessante, essa historinha aqui do H, porque você vai ter vários pronomes nela. Vamos lá, a Pro vai ler rapidinho. Passei o dia levantando, lavando e passando. E agora tenho que fazer o resto. Mas como você liga, olha você, em outra tirinha para adiantar. Ninguém me valoriza nesta casa. Olha o ninguém. Então, esses pronomes, eles têm uma classificação e tem um uso. Primeira coisa
que nós precisamos entender é que o pronome, ele pode substituir uma palavra. Como assim? A Proesaurina está dando aula. Ela explicou o pronome. O pronome ela vai funcionar como pronome substantivo. Por quê? Porque substitui o nome da Proesaurina. O pronome, quando acompanha um substantivo, ele funciona como determinante. E aí ele vira adjetivo. Por exemplo, meu celular, minha boneca, meu carro. Importante também lembrar que o substantivo, o pronome, ele tem 3 pessoas. A pessoa que fala, no caso da tirinha, quem estava falando era o personagem Helga. A pessoa com quem se fala, que é a segunda pessoa, que era com H que falava, e a terceira pessoa era sobre o que falava. Então vamos recapitular. A Proesaurina está falando eu. Eu estou falando com quem? Com o meu aluno lá, com Mai, com Ana, com Cristina, com Joana. E aí o que acontece? Com quem eu falo é a segunda pessoa, então é tu. Do que eu falo é o assunto, que é ele. Então as 3 pessoas do discurso são formadas por essa daqui. Eu, tu e ele. Agora nós temos muitos pronomes. É uma classe que não chega a ser como a classe do verbo, que é bem grande, mas ele tem divisões. Vamos conhecer e a prova vai explicar adiante. Nós temos os pronomes pessoais, que nós vimos agora que são as pessoas do discurso. Temos os pronomes possessivos que usamos muito, meu, minha, teu, sua, que lembrando que vai funcionar como adjetivo. Nós temos os pronomes demonstrativos, que são aqueles que nós usamos para indicar as coisas. Temos os pronomes interrogativos que utilizamos nas perguntas, o que é isso, quem está aí. Os indefinidos, que são aqueles pronomes que não tem, como o próprio nome diz, indefine. Um exemplo, se a Pro chegar e disser alguém está aí, pode ser qualquer pessoa, mas o alguém é indefinido porque não especifica. E temos também os relativos, só que os pronomes relativos, ele não faz parte do nosso assunto dessa vez, ele vai ser estudado mais adiante. Os pronomes pessoais vão se dividir em 2 grupos. Presta atenção. O grupo do caso reto são esses aqui. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Que nós já sabemos. Os pronomes pessoais do caso oblíquo são esses aqui, que são o que nós utilizamos na função de objeto, que eu vou explicar daqui a pouco o que é. Então, esses pronomes aqui, eles funcionam sempre como sujeito. A Pro falou isso na sala uma vez. Eu encontrei Pedro. Aí, esse pronome aqui, ele funciona como sujeito. Eu não posso dizer eu encontrei ele. Por quê, Pro? Porque o ele só pode ser o autor da ação. Aí nós vamos substituir por qual? Pelo pronome oblíquo. Eu o encontrei. Lembrando que essa tarefa aqui, que esse assunto, estão naquelas páginas amarelas de exercício de fixação. Vamos lá. Tem muita gente que tem dúvida entre o eu e o mim. Eu tenho uma dica ótima, que eu já falei na sala, mas vou repetir para vocês. O pronome eu ou mim, o eu é pronome pessoal do caso reto, o mim é oblíquo. Então, o eu, a regrinha, usar antes de verbo no infinitivo, para eu beber, para eu fazer. E o mim, ele vai ser sempre precedido de preposição. Por exemplo, não vá sem mim, traga para mim e não traga para eu. Tem que ter cuidado na hora de substituir, como a Pro falou há pouco. Comprei o vestido, lembra que o ele é pessoal. Então eu vou colocar comprei ele ou comprei-o. Quem pode responder mensalmente, mas eu sei que vocês já sabem que é o, porque ele é que é o pronome oblíquo, ele é que funciona. Olha, atenção para uma coisa importante que a Pro falou na sala, mas ela vai repetir para fixar bem. Os pronomes
devem concordar em número e pessoa com os verbos. Como assim, Proexaurina? Eu tenho, tu compras teu ingresso e eu compro o meu. Eu não posso dizer, tu compra o teu ingresso ou tu compra o seu ingresso. Tu não é pronome de segunda pessoa? É. Então, o teu também é pronome de segunda pessoa, que nós vamos ver lá nos pronomes possessivos. Então, a Pró falou isso uma vez, que aqui nós fazemos uma troca. Usamos muito o tu, mas usamos o verbo na terceira pessoa. Tu gosta, tu trouxe, tu levou. Gramaticalmente errado, porque se é segunda pessoa, tu trouxeste. Pode passar. Agora, esses pronomes de tratamento, quando é que eu uso Pró? Para que serve? Vai depender da função da pessoa, com quem você vai falar. Para cada pessoa, para cada pessoa que tem um cargo, uma autoridade, você vai usar um tipo de pronome diferente. Lá na atividade de vocês, teve uma atividade dessa no caderno. Dá uma olhadinha lá, que a Pró pediu para fazer. Aí nós vamos ter... Caso vocês tenham dúvida dos pronomes de tratamento, ou não lembra se fez ou não está no caderno, é a coisa mais simples do mundo. Você vai numa gramática, você vai numa videoaula, ou no livro de vocês tem também. Na página do livro tem esses pronomes, para vocês entenderem melhor. Agora, por que Pró está pronome adjetivo possessivo? A Pró já falou. Quando eu digo meu celular, esse meu é possessivo, indica a posse. O celular é meu. Mas ele também funciona como adjetivo, porque não é o celular de outra pessoa. Não é o celular de Arthur, é o meu celular. Então o meu particulariza. Olha um exemplozinho bem simples aqui, ó. Cadê? Pede para ela soltar o meu lanche. Você sabe que a Magali é gulosa, né? Então ela está aqui brigando com o médico para pegar o lanche. E ela usou aqui o meu. Então não é de ninguém, é dela. Então esse lanche ficou particularizado. Por isso funciona como adjetivo. Aí a Pró colocou outros exemplos aqui para ilustrar. Eu tenho aqui já uma briguinha, para variar, uma briguinha da Mônica, e ele usa aqui também, ó. Por que você acha que fui eu que dei os nós na orelha do seu coelhinho? Olha o seu aqui, possessivo e adjetivo. E nós vamos encontrar também muito pronome possessivo nas propagandas. Por exemplo, você compartilhou sua escova de dentes, olha a sua aqui. É pronome adjetivo? É. Por que, Pró? Porque particularizou os dentes, né? Agora nós vamos ver, aqui é um reforço que a Pró colocou de algumas frases e utilizando o pronome possessivo para você ter uma ideia. E outra coisa interessante é que o pronome possessivo, ele também dá uma ideia, ele transmite uma ideia, que a gente chama de semântica. O que é isso? Quando eu digo meu querido, o meu é algo assim, afetivo, mais carinhoso. Por exemplo, o mesmo pronome utilizado, o mesmo pronome possessivo utilizado aqui, já deu um sentido totalmente diferente. Ó. Seu idiota, foi carinho? Não. Aí é uma ofensa. Olha aqui, minha querida, saia da minha frente agora. Isso aí é o que? Uma ironia, porque a pessoa está zangada, dando a ordem, mas chama a pessoa de minha querida. Não tem nada aí de afetivo. E também funciona como se fosse um cálculo aproximado. Por exemplo, quantos anos Pedro tem? Deve ter seus 18. Então, esse não é específico que seja 18. É uma aproximação. Mas lembrando que não é só esses sentidos. Depende da situação, da fala, do contexto, que vai adquirir um outro sentido. Agora vamos falar dos pronomes indefinidos. Lembra que a Pró falou que alguém era indefinido, ninguém era indefinido?
Por quê? Porque você não se refere a uma pessoa específica. Por exemplo, quantas vezes na sala, Pro, já disse assim, alguém tem uma caneta vermelha? Essa caneta poderia ter sido emprestada para mim por qualquer um de vocês, por qualquer aluno. Por quê? Por Cecília, por Ana, qualquer de vocês. Mas acontece que eu não especifiquei. Então, indefine, ó, não existe. E a sentido é de vaga, de algo vago, de algo que você não explicou. Por exemplo, se eu chegar na sala e disser assim, ninguém trouxe atividade, eu não estou dizendo quem foi, eu estou dizendo ninguém é vago. Aí o colega vai dizer, Pro, eu fiz. Então já mudou. Já mudou assim, porque ele se identificou, mas o ninguém não atingiu, o ninguém não atingiu ninguém. E aqui também, ele funciona como adjetivo, quando ele acompanha o substantivo, ele funciona como adjetivo. Olha só, sujeira para todo lado. Lado é substantivo, ele acompanhou, funciona também como adjetivo, pela mesma forma que a Proesaurina já explicou o caso dos pronomes possessivos. Os indefinidos, eu coloquei aqui para vocês terem assim, volta aí por favor, para vocês terem um sentido. Ó. Algum setor registrará o lucro esse mês, não especifica o setor. Certas páginas não foram assinadas. Qual página? A3, A4, A2? E também, como o caso dos pronomes possessivos, eles também adquirem valores. Lembra que a Proesaurina já falou de carinho e de pejorativo? Veja só, é uma mulher qualquer. Pejorativo, ofendeu a mulher. Esse qualquer, ele pode ser N coisas, né? A pessoa pode criar vários sentidos. E pode ser também de valor negativo. Mulher alguma, quer dizer, ó. Agora sim, lembrando que depende, eu sempre falo, que tudo depende do contexto e do emprego que você faz, dos pronomes ou na construção do texto. Polissemia. Não sei se a Pro já falou para vocês sobre polissemia no início, mas no início das aulas, né? Mas eu dei exemplos. É quando uma palavra adquire determinado sentido, dependendo. Por exemplo, certo homem viaja. Qual é o homem? É Carlão? É Joaldo? Ninguém sabe. Aí se disser, o homem certo viaja, já mudou. Já mudou, já tem uma pessoa que é certa que vai viajar. E também funciona como advérbio. Homem viaja certo, quer dizer, o modo como ele viaja, indicando para o verbo. Como sempre, a Pro gosta de colocar uma tirinha. E aqui são os pronomes interrogativos que nós utilizamos para fazer perguntas. O que, o qual, o quem e o quanto. Eles aparecem sempre no início das perguntas no início da pergunta. Aí eu coloquei alguns exemplos. Quem é você? Quantos anos você tem? Qual o seu sobrenome? Quais suas disciplinas? Olha aqui o emprego, ó. E aí nós vamos ver os pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos também funcionam como adjetivo. Coloquei uma tirinha aqui para vocês observarem, ó. O que dizia aquele cartaz? Cuidado com ventos fortes. Qual é o pronome? Eu já identifiquei de cara. Aquele. Aquele é algo que está longe. Então a gente já percebe que indica que não é qualquer cartaz. Ele está dizendo qual é o cartaz. E pode passar. Olha aqui, uma dica super simples para usar os pronomes demonstrativos. Ó. Eu tenho este, esse e aquele. Esses três pronomes,
eles são os pronomes básicos, digamos assim. Agora, eles sofrem flexão. Eles têm flexão. Como assim, Pro? O que é flexão? Pode ir para o plural, este, estes. Pode ir para o feminino, esta, estas. E a mesma coisa vai para o pronome esse. Eu posso colocar no feminino, eu posso colocar no plural. E o pronome aquele, também a mesma flexão. Agora, interessante é o pronome, eu não tinha colocado isso para vocês com esse nome neutro, mas eu já tinha explicado para vocês que o pronome isto, ele é utilizado quando você não sabe do que se trata, qual é o objeto, qual é o assunto. Bom, meninos, e assim nós encerramos a nossa revisão de pronomes. Dúvidas, se tiverem ainda, que eu acho que a Pro explicou, acho que você conseguiu entender, vai lá no livro, nas atividades passadas e joga duro na prova. Vamos ao nosso último assunto agora, que é numeral. É um assunto super fácil, numeral, né? Para que ele serve? Para indicar quantidade ou ordem de sucessão. O que é isso, Pro? Quantidade é quanto, claro. E sucessão é para você dar sequência de algo. Por exemplo, Pedro é o segundo da fileira. Maria é a quarta da fileira. Então, dá a ideia de sucessão. E também podem funcionar como pronome adjetivo. Os pronomes os numerais, eles também podem ser utilizados, pode passar, eles podem ser utilizados com sentidos também, não pejorativo também. Por exemplo, eu comprei carne de segunda. Esse segunda aí quer dizer que a carne não é uma carne muito boa, não é? Se eu disser, por exemplo, que eu comprei a segunda edição do livro, aí já é ordem. Lembrando quais são eles, Pro? Os numerais ordinal, os cardinais, os fracionários e os multiplicativos. Vamos lembrar a definição de cada um? Vamos lá. Os cardinais expressam uma quantidade exata. Por exemplo, como a Pro colocou aqui, as 2 bonecas da Clarice foram quebradas. É específico. Quando é que eu uso numerais cardinais? Em quantidade. Vou comprar 2 pães, vou comprar 2 salgados, ok? Os ordinais, como a Pro falou, dá a ideia de sequência. E pode também ser utilizados no sentido que a Pro falou, de pejorativo, no caso de uma carne de segunda. E indica sequência, o terceiro. E lembrando também que o ordinal, ele dá a ideia de, por exemplo, Pedro foi o primeiro colocado no concurso. Esse primeiro aí, além de ser a classificação dele, é uma coisa maravilhosa, é algo que, assim, é diferente de dizer que foi o primeiro da fila. Então, já tem um sentido, assim, de elogio. Os multiplicativos expressam o quê? Quantidade. Você tem uma quantidade e você vai aumentar. Por exemplo, eu vou querer tomar, por exemplo, um suco de laranja duplo. Significa que a quantidade que seria num copo, eu não vou utilizar apenas um copo. Uma quantidade, e sim acrescentar outra e se transforma em duas quantidades. Aí é duplo. E também os numerais fracionários são aqueles que indicam uma parte de um todo. Por exemplo, uma pizza tem 8 pedaços. Você comeu quantos pedaços da pizza? 2. Então, você comeu 2/8 da pizza, porque a pizza tinha 8. Lembra que a Pro explicou na sala, quando a pizza era de 12, que tinha que dizer como 2/12. Porque só se conta no ordinal até o 10. Se tiver 10 fatias, 1/10. Se tiver 11 fatias, eu comi 3 partes três partes que eu vou acrescentar o quê? A palavra avos. Ok, meninos? Bom, a nossa revisão de numeral concluímos agora e concluímos também as outras. Eu espero que eu tenha ajudado bastante. Conto com vocês para jogar duro na prova. Lembrando, capítulo 3 e 4
atividade online, pode fazer, observar as atividades que foram feitas e as que a Pro mandou de xerocada. Beijo e até a próxima aula.